Olá. Então nós vamos dar continuidade à história do Brasil, né? Eu creio que a história do Brasil ela é muito cobrada no Enem, né? Então eu estou focado muito na história nacional. Então nós vamos dar continuidade à história do Brasil. Terminei a Era Vargas, né? E nós vamos entrar naquele período que é conhecido como República Populista, porque todos os três presidentes do Brasil são considerados como herdeiro de Vargas, né? E o primeiro dele, após o suicídio de Vargas, teve um processo de transitoriedade política, né? E quem vai ser eleito vai ser Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, né? O período do governo dele é conhecido como anos JK, que foi de 1956 a 1961. Né? Então, essa República Populista ela vai até 1964, quando ocorre o golpe militar de 1964, quando implanta a ditadura militar, que dura até 1985. Então nós vamos ter que passar por esses três presidentes. O primeiro, Juscelino Kubitschek, o segundo, Jânio Quadros, e o último dessa República Populista é o João Goulart, né? Que é durante o governo dele que ocorre o processo do golpe militar. Então, Juscelino Kubitschek, ou JK, como era conhecido, ele foi eleito, ele era do PSD, mas ele foi eleito com o apoio de um partido criado por Getúlio Vargas, que foi o PTB. Então, os setores de direita, como as Forças Armadas, a UDN, que era a União Democrática Nacional, que era um partido de direita, da direita conservadora, não viram com bons olhos um herdeiro do varguismo, né? Um herdeiro do populismo de Vargas. Tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek, né? Mas Juscelino Kubitschek, como era um grande estadista e um grande populista, o que foi que ele fez? Ele comprou porta-aviões, né? O primeiro porta-avião brasileiro, né? O Minas Gerais. Então, quando ele compra o porta-aviões, as Forças Armadas dizem, não, esse não é comunista, esse não é populista, então vamos deixar de governar. E para os setores ligados ao grande capital, para a burguesia, ele fez uma política contrária à do Vargas no seu último governo. Enquanto Vargas ele se afastou dos Estados Unidos, adotando uma política nacionalista, né, extremamente desvinculada ao imperialismo americano, o Juscelino Kubitschek faz o inverso. Ele se aproxima do FMI e dos interesses americanos e começa uma política econômica chamada política desenvolvimentista, né? Que tinha o slogan 50 anos em 5. Segundo esse slogan, o Brasil ia se desenvolver 50 anos em apenas 5 anos de governo, né? Para isso, né, ele tinha que colocar em prática essa política desenvolvimentista com apoio do capital internacional, do FMI, né? Daí ele chamou esse plano de Plano Metas, né? Que seriam as metas que seriam desenvolvidas, né? O objetivo dessa política desenvolvimentista, que, segundo ele, o Brasil só ia se desenvolver se ele atingisse essas metas, que seria
o investimento em energia, né? Daí ele vai iniciar no Brasil a construção de grandes usinas hidrelétricas, investimento no transporte, daí ele construía a Belém-Brasília, né? A alimentação, né? Investimento no setor agrícola, na agropecuária, na produção de alimentos, e na principal dela, né? A indústria de base e educação. Tá? Então, seriam essas metas, por isso que é chamado plano de metas. Né? Ao lado tem as principais estradas da meta rodoviária, né? Que nós vamos ver aí para frente. Tá? Então, Juscelino Kubitschek é eleito após a morte de Getúlio e governa de 1956 a 1961 com esse slogan, 50 anos em 5. Né? Adota o Plano Metas, que está sedimentado dentro de uma visão desenvolvimentista. Então, a política desenvolvimentista dos anos JK, como eu falei, ocorre a entrada de capital estrangeiro e a importação de tecnologia e empréstimo no exterior. Veja bem, né, que ele adota, né, uma política de aproximação com os interesses americanos, com o FMI, né, com a entrada de capital do estrangeiro e a importação de tecnologia. Olha, ele importa, ele não exporta. Até então, que o Brasil, né, ele ainda não tem uma tecnologia suficientemente desenvolvida. Né? Ele vai importar, ele vai comprar tecnologia e empréstimo no exterior. Tá? Então, aqui tem uma charge que mostra, primeiro, o projeto dos automóveis, depois projeto dos automóveis e o povo. Né? Então, ele é considerado como um governo populista, mas um governo populista para atender os interesses do grande capital. Qual era a principal meta? Né? Colocar o Brasil no nível dos principais países desenvolvidos, né? No capitalismo moderno. Né? Então, seria, né, colocar o Brasil no novo nível do desenvolvimento capitalista. Tá? Enquanto Getúlio Vargas inicia a indústria de base, o Juscelino Kubitschek ele prioriza a indústria de bens de consumo. Né? Daí ele vem atender os interesses da classe média, né? E do grande capital. Tanto que ele inicia a indústria automobilística. Tá? Então vamos lá. Os grupos econômicos estrangeiros instalaram-se na indústria no Brasil. Então o Juscelino Kubitschek ele é essa marca divisória. Né? Pode-se dizer que o Brasil, dentro da relação internacional econômica mundial, ele é inserido dentro desse contexto, né? Como grande importador de tecnologia. Né? E que esse grande capital que vai entrar, ele vai ser investido na indústria de bens de consumo, diferente de Vargas. Mas isso não quer dizer que ele não investiu, né, na produção, na indústria de base, mas a prioridade era a industrialização. Tá? Então, tipo assim, voltando aqui, foi no período de Juscelino Kubitschek que as propagandas da época, você pode pesquisar, que entraram os primeiros eletrodomésticos que vêm justamente dos Estados Unidos, né? Como liquidificadores, máquina de lavar, enceradeiras, né? Que vêm atender justamente os interesses das classes médias.
Então, a política desenvolvimentista do ano JK, o que é que ocorre? Né? A grande emissão monetária, o que levou a altas taxas inflacionárias e empréstimos estrangeiros. Quer dizer, o governo JK ele é considerado como um grande desenvolvimento econômico do Brasil, como eu falei anteriormente. Ocorre a construção de Brasília, né? O estabelecimento do Parque Industrial do ABC Paulista, com a fabricação do primeiro automóvel, que foi o Fusca. ABCD quer dizer Santo André, São Bernardo, Diadema e São Caetano, que são os países, que são, as cidades do polo industrial em São Paulo, né? E que vai estabelecer o maior parque industrial da América Latina, né? Durante o governo JK. Só que, porém, a instalação desse parque industrial, né, a construção de Brasília, a construção de ferrovia, a construção de hidrelétricas, como Três Marias, ela foi à custa de grande empréstimo no exterior. Isso gerou um desenvolvimento econômico, né, mas à custa de uma dívida externa, né, e que, na medida que essa dívida externa aumentava, né, ela era vinha acompanhada da inflação. Então, esse grande desenvolvimento econômico foi para atender os interesses do grande capital internacional aliado ao capital nacional e que atendeu, no primeiro momento, os interesses das classes médias urbanas, né? Então, a política desenvolvimentista, né, ela vai ser colocada em prática a construção de ferrovia, entre elas a ferrovia Belém-Brasília, as hidrelétricas de Furna e de Três Marias, olha aí a construção de ferrovias e hidrelétricas, a criação da SUDENE, que é a Superintendência do Nordeste, né, desenvolvimento do Nordeste, tá? Então, o que era a SUDENE? Vai ser um órgão criado durante o governo do Juscelino Kubitschek para colocar em prática projetos de desenvolvimento do Nordeste. Tá? Então, todo esse processo de desenvolvimentista, volto a dizer, ele só foi possível em virtude de uma política de atrelamento ao interesse ao grande capital e de empréstimo no exterior, e que esse empréstimo vai gerar uma crise econômica posterior. Né? Então, a política desenvolvimentista nos anos JK, né, ocorreu um crescimento industrial de 80%, né, igual à indústria automobilística no ABC do estado de São Paulo. A instalação da da Volkswagen, a Ford e a GM. Quer dizer, isso aí foram as grandes multinacionais, né, no ramo automobilístico que se instalaram no Brasil na época de JK. Tá? Aí tem uma foto da época onde Juscelino faz um desfile em um Fusca, né, aberto, mostrando que o Brasil estava entrando, pode-se dizer, numa nova era de desenvolvimento econômico, tá? De crescimento econômico, não é desenvolvimento. Crescimento econômico é quando a riqueza, né, o país cresce e a riqueza é distribuída de forma desigual. O desenvolvimento econômico é quando a economia cresce e há uma distribuição. No caso do Juscelino, houve crescimento econômico, onde esse crescimento atendeu os interesses principalmente das classes médias humanas e do grande capital nacional aliado ao capital internacional. Outra marco no governo JK foi a construção de Brasília. Né? Era um sonho muito antigo que a capital fosse no interior do Brasil. Só para ter uma ideia, Brasília foi construída, né,
tudo por via aérea. Né? Os materiais de construção foram transportados em avião. Então, isso custou muito dinheiro para o governo, e que esse dinheiro vinha do exterior. Né? E que o objetivo era desenvolver a região centro-oeste. Defesa em caso de ataque estrangeiro, ficar longe de revoltas populares. Veja bem que a construção de Brasília, ela tem uma finalidade ideológica, né? Ela está ligada a essa visão elitista, burguesa, né? Transferir a capital para o centro para não ter pressão, principalmente das massas populares. É o famoso plano piloto. Se vocês, quando chegam em Brasília, você olha Brasília, ele a Brasília mesmo, antiga mesmo, da época de JK, o plano piloto, que é um grande avião, asa norte, asa sul, né? A asa norte é onde é a população mais pobre, a asa sul são os ricos, as mansões, onde é que ficam os monumentos, que até hoje existe. Oscar Niemeyer fez esse plano arquitetônico, né? Esse projeto arquitetônico que revela a pujança do governo JK. Tá? A construção, aquilo que eu falei, o plano piloto, o arquiteto responsável foi o Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Tá? Então, veja bem, o governo JK, para atender os interesses do grande capital, né, que recorreu a empréstimos no exterior, no FMI, né, ele se aproximou dos Estados Unidos, ele pode ser considerado um governo de grande crescimento econômico. Né? Mas vai chegar um tempo que o governo JK gastava mais que arrecadava. Os preços subiam mais do que os salários. As greves consecutivas ocorridas em 1959, a insatisfação popular. Na política tinha maioria no Congresso, PSD. Olha, veja bem, ele tinha maioria no Congresso, mas a situação financeira e social ela se agrava. Né? Porque essa política desenvolvimentista, volto a bater nessa tecla, ela não estava realmente voltada para os interesses populares. Quando o FMI ele emprestava dinheiro para o governo brasileiro, né, mas lá na frente ele cobrava os juros. Né? Vai chegar um tempo que o governo brasileiro não vai mais ter condições de pagar nem os juros, e isso se transforma numa bola de neve, quase que impagável, né? Numa bola de neve quase impagável. Né? Então, o governo JK gastava mais que arrecadava. Os preços subiam mais do que os salários. Né? Porque vai chegar um tempo que o FMI começa a dizer para o governo para ele conter os gastos públicos. E numa delas era qual é? Era não fazer aumentos salariais. E quem sofria com essa política desenvolvimentista? A população. Em decorrência disso, o que acontece? Greves, e começa a se construir um cenário político-econômico que os próximos governos vão herdar. O próximo governo que nós vamos ver, que é o governo Jânio Quadros, ele vai herdar toda essa situação econômica e política social. Né? E que não vai resolver. E que vai passar para o governo posterior, que é o governo do Jango. E que esse cenário de incertezas vai dar o álibi para que essas forças conservadoras, representado pela UDN militar e pela burguesia, atrelada aos interesses capitalistas internacionais, vão dar o golpe de 1964. Né? Então, o fim do governo JK respeitou a livre manifestação dos partidos políticos, liberdade de imprensa e os direitos individuais. Em 1960, eleições. Presidente, quem é? Jânio Quadros.
apoiado pela UDN, foi o candidato vitorioso com 48% dos votos. Então veja bem, o Juscelino Kubitschek, quando ele começou a governar, ele começou em alta, né? Chamado presidente Bossa Nova, porque foi no período dele que surgiu a Bossa Nova, né? Mas ele deixa o governo em baixa, justamente pela impopularidade. E que isso, para os setores conservadores de direita, representado pela UDN, né, que era a expressão dessa visão conservadora, ela seria ele acaba, o Juscelino Kubitschek, ele acaba o governo em baixa popularidade. E isso dá fôlego para aqueles setores conservadores da direita radical apresentar-se para candidato para, na eleição, em 1960, um cidadão extremamente desconhecido. Me parece que essa coisa aí de desconhecido para a presidência, de repente colocar como herói nacional para salvar, é velho no Brasil, né? Um cara chamado Jânio Quadros, de São Paulo, foi vereador em São Paulo, mas era um mais na multidão, era um cara que não tinha expressão política nenhuma em São Paulo, né? Mas de repente ele aparece com um discurso inflamado, que ele ia prender os corruptos, que ele ia acabar com a corrupção, que ele ia dar uma vassourada na corrupção, tanto que se fez uma música na época, né? O homem da vassoura vem aí. Era uma música mais ou menos assim, né? Que dizia que a vassoura ia varrer a corrupção. 48% dos votos válidos da eleição de 1960 é dado a ele, né? E ele sobe, né? Ele ganha, ele chega ao poder, né? Ele ganha, está aqui ele, do lado esquerdo, ele vai governar só 7 meses, né? Ele vai renunciar. E depois quem vai assumir é o Jango, que é do lado direito, que vai ser o último presidente da República Populista, que acaba, olha aí, de 1961 a 64, ocorre esses dois presidentes. O último é o João Goulart, da direita, que vai sofrer um golpe militar. Da esquerda é o Jânio Quadros, com a bandeira, ele adota um discurso nacionalista, né, a vassoura representando varrer a corrupção, a bandeira nacional, aquele protótipo de Deus, Pátria e Família da UDN ali dos anos 30, ela é ressuscitada no discurso do Jânio Quadros, né? Então, Jânio Quadros, né, olha aqui, da época, uma varre, vassourinha, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado, e também se dizia homem do tostão contra 1 milhão. Veja bem que esse discurso de salvador da pátria é velho no Brasil. Em 1960, o Jânio Quadros, né, já se apresentava como salvador da pátria, pelos bons costumes da pátria, da família, Deus acima de tudo, pelos bons costumes. Tanto que ele vai proibir o uso do biquíni, o uso de maiô nas praias, vai proibir briga de galo, né, coisas mais ou menos assim. Na verdade, um discurso altamente moralista, né, que eu digo assim, um falso moralismo, né? Então, no lado do jovem, com 2 vassourinhas representando esse momento político, né, de que a direita chegaria para acabar com tudo aquilo que fosse de errado no Brasil. Então nós vamos ver, pelos tópicos, que tudo aquilo que o Jânio Quadros fez, ele acabou não fazendo, né? Ele agrada primeiro a direita, né? Ele agrada a direita e depois agrada a esquerda, e depois não agrada nem a direita e nem a esquerda. Vai acabar sendo acusado de comunista, de populista, vai sofrer pressão, a mesma pressão que o Vargas sofreu
né, anteriormente que levou ao suicídio, só que ele não vai se matar, ele vai se demitir. Ele vai entregar, ele vai renunciar o poder e depois que ele renuncia ao poder, assume o João Goulart, que era vice dele. Então, o governo de Jânio criou uma nova política internacional, a política externa independente. Então, ele olha lá, ele dizia que ele não ia se aproximar dos Estados Unidos e nem dos partidos comunistas. Né? Ele criou uma política internacional diferenciada, né? Visando estabelecer relações com todos os povos, particularmente das áreas socialistas da África. Então imagine, né? Aqueles setores como a UDN, que tipo assim, apoiaram o Jânio Quadros, né? Apoiaram o Jânio Quadros, agora tinha que engolir ele dizer, né, que ele ia se aproximar dos países socialistas. Então, essa UDN se viu traída pelo Jânio Quadros. Né? Então, e o Jânio Quadros dizia que só haveria uma maneira do Brasil sair da crise econômica herdada do JK, era ele se aproximar com todos os países, sejam eles comunistas ou não. Então, quando ele se aproxima, faz uma relação independente, ele cria inimigos internos e externos, atrelados aos interesses dos Estados Unidos. Né? Ele defendeu a política de autodeterminação dos povos, condenando a intervenção estrangeira. Ora, olha aí, quando ele condena a intervenção estrangeira, ele está virando as costas para os Estados Unidos. Então, ele vai sofrer a mesma pressão que Getúlio Vargas sofre. Né? Condenou o episódio da Baía dos Porcos e a interferência norte-americana que provocou o isolamento de Cuba. Baía dos Porcos foi quando os Estados Unidos invadiu Cuba por causa da Revolução de Fidel Castro em 1959. Eles invadem Cuba, né, e instalam uma base militar que até hoje os Estados Unidos têm lá em Cuba. Ele tem até hoje, é para lá que é mandado os terroristas, né, da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, são mandados para lá. Tá? Os americanos têm uma base militar dentro de Cuba. Isso é desde esse período quando os americanos invadem a Baía dos Porcos. Tá? Criou as primeiras reservas indígenas, dentre elas o Parque Nacional do Xingu e os primeiros parques ecológicos nacionais. Eu vejo aí uma boa ação, né, até de certo ponto, do Jânio Quadros. Né? Ele cria as primeiras reservas indígenas e o Parque Nacional do Xingu, que querem acabar hoje com as reservas indígenas, com os parques nacionais, né, com os parques ecológicos. Né? Eu vejo assim que o Jânio ele era muito contraditório. Né? Ele não agradava nem A e nem B, ele desagradava tanto a esquerda como a direita e tomava medidas assim que inesperadas às vezes. Né? Então, acabou com os subsídios ao câmbio que beneficiava determinados grupos econômicos importadores à custa do erário público. Isso aí foi mesmo que virar as costas para os grandes grupos econômicos importadores nacionais. Né? Então ele começa a ir de contra os interesses dos capitalistas interno e externo. Né? Instalou uma política de gastos públicos, enxugando onde fosse possível a máquina governamental. Abriu centenas e centenas de inquéritos e sindicâncias em combate aberto à corrupção, em desregramento na administração pública. Acabou com o subsídio ao câmbio, que beneficiava determinados grupos econômicos importadores à custa do erário público. Né? Eu vou repetir. E pode-se dizer, né, que a coisa mais grave aí
que vai ser o grande pretexto para que ele sofra a mesma pressão que Getúlio Vargas sofreu no segundo governo dele, que levou ao suicídio. Ele fez a condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. A Ordem do Cruzeiro do Sul ela ainda existe até hoje. É uma condecoração que o Estado brasileiro dá para aquelas pessoas que são consideradas relevantes para o Estado brasileiro. O Pelé já recebeu, por exemplo, segundo o governo na época, o Pelé fez serviços no campo futebolístico muito grande para a nação brasileira, e ele tem essa Ordem do Cruzeiro do Sul. Então imagine, né, o Jânio Quadros condecorando Che Guevara, que foi um dos grandes líderes da Revolução Cubana, que foi a primeira revolução socialista na América. Amigo de Che Guevara. A Revolução de 1959, Che Guevara, de Fidel Castro, Che Guevara, ela foi um tapa no rosto dos americanos. Eles não engoliam isso, tanto que eles adotaram uma política de isolamento, desde lá que usa até hoje. Que o Trump voltou a essa política de isolamento com intensidade, que o novo presidente dos Estados Unidos vai tentar reatar essas relações entre Cuba e Estados Unidos. Então imagine aqueles setores de direita representados de novo pela UDN, pelo grande capital, pela classe média e pela burguesia nacional. Ela vai criar um grande álibi, né? O golpe de 64 quase acontece aí nesse momento. Tá? E ele sofre pressão, né? E que ele acaba renunciando. Né? E além de ele condecorar Che Guevara, ele enviou ao Congresso projetos de lei antitruste, a lei de limitação e regulamentação de remessas de lucros, royalties, e a pioneira proposta de lei de reforma agrária. Então, poxa, quando ele envia ao Congresso uma lei que limita o envio de remessas de lucro para royalties, né? Lucros para o exterior, né? Para o exterior, e propõe uma reforma agrária, olha, o álibi aumenta mais, né? O álibi ele vai se justificando na mente desses setores de direita, né? Primeiro, ele condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, depois propõe uma reforma agrária, depois limita a remessa de lucro para grandes empresas multinacionais. Ele vai ser acusado de quê? De que ele era comunista, e na verdade ele não era comunista, ele era um populista. Populista não quer dizer que seja comunista, né? Então, naturalmente, nenhum desses projetos jamais foi posto em votação pelo Congresso. Ortiu ao seu governo, que os engavetou, já que Jânio se recusava a contribuir com o que chamava de espórtulas constrangedoras. Finalmente, olha aí as medidas do Jânio: populista baseado no falso moralismo, né? Proibiu o biquíni na transmissão televisada dos concursos de Misses, proibiu as rinhas de galos, lança-perfume em bares de carnaval e regulamentou o jogo carteado. Então era uma política baseada nacionalista, conservadora, de rompimento com os interesses americanos, né? Uma política independente no plano internacional, e que isso criou inimigos internos muito fortes e externos muito fortes, né? E ele vai renunciar. 25 de 8 de 61, após as festividades do Dia do Soldado, Jânio entrega a carta-testamento ao Congresso. Na verdade, não era nem uma carta, os historiadores que foi um bilhete.
Ele não usou nem o papel oficial do governo brasileiro. Ele rasgou um pedaço de papel e fez tipo um bilhete na qual ele renunciava à presidência da República. Algumas má línguas da época dizem que ele estava bêbado, porque ele bebia muito, ele era alcoólatra, o Jânio Quadros, né? Ele bebia muito. Mas eu acho que não, é um pouco de exagero. Mas na época se dizia isso. Eu não posso afirmar. Só estou passando o que se pensou na época. Seu vice-presidente, João Goulart, estava em missão diplomática na China. Olha aí a questão complicada. Com declaração de Che Guevara, proposta de reforma agrária, contenção de remessa de lucros exterior, né, para o exterior, que prejudicava os interesses americanos, principalmente. E quando ele renuncia, o seu vice-presidente estava aonde? Na China. E a China era comunista. Olha aí! Né? O golpe de 64 começa a amadurecer aí. Nesse processo aí. Né? Enquanto Goulart estava, o Congresso Nacional criou o parlamentarismo. Né? Por quê? Criando o parlamentarismo, quando João Goulart voltasse para o Brasil, ele não ia ser mais, ele continuava sendo presidente, né? Mas ele não ia governar, porque no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro. O presidente ele só tem uma figurativa, né? Então, a criação e o Tancredo Neves se torna primeiro-ministro, né? E governa pouco tempo, esse período de transitoriedade. Vai haver um plebiscito em 1963. O Goulart volta ao presidencialismo, acaba o parlamentarismo, é quando o Goulart anuncia as famosas reformas de base, que vai ser o álibi para o golpe de 64. Tá? Então, Jânio renunciou, isso aí são jornais da época. Renunciou o presidente Jânio Quadros, a renúncia de Jânio. Tá? Então, nós vamos ficar aqui, na renúncia de Jânio Quadros. Próximo conversa, nós vamos entrar no governo Goulart e o golpe de 64. Ok? Boa tarde.